Fica aqui comigo e com o meu grupo que a gente vai falar um pouquinho agora sobre parábola, tá bom? Então a gente já vai começar se perguntando o que é parábola, tá? Então parábola, ela vai ser obtida através de um corte no cone, como tá aqui na figura, tá? Então esse corte de maneira inclinada vai interceder o plano da sua lateral, tá? Fazendo com que chegue até a sua base. Ou seja, essa interseção do plano com o cone vai gerar uma figura. Ou seja, essa figura gerada aqui em vermelho é a nossa parábola, tá? Lembrando também que parábola é a nossa equação de segundo grau que a gente já estudou, tá? Só que aqui a gente não estuda a função, a gente aqui estuda a figura, tá? É uma coisa totalmente mais diferente. Definição, a gente vai falar agora um pouquinho sobre definição, tá? Então, parábola é o conjunto de todos os pontos que equidistam, tá? De um ponto e uma reta. Ou seja, o que é equidistam, tá? Equidistam significa a igual distância, uma mesma distância, tá? Então, a gente vai pegar um exemplo aqui. A gente vai precisar de uma reta, um traço no meio e dois pontos, tá? Então, se você perceber, esses dois pontos vai haver uma igual distância. Vamos chamar de ponto 1. Ou seja, ponto 1 com ponto 1 formam uma igual distância. Assim, a gente vai formar o ponto 2. Ponto 2 com ponto 2 vai haver uma mesma distância. E assim também com o ponto 3. Ponto 3 com o ponto 3 vai haver uma igual distância, tá? Formando assim a nossa parábola. Lembrando que se houve a mesma distância, é uma parábola, tá? Então agora vocês vão ficar para assistir e saber um pouquinho mais sobre os elementos de uma parábola. Bom dia, meu nome é João Marcos e irei explicar para vocês o que são elementos de uma parábola. São 5 os principais elementos de uma parábola. O que são elementos de uma parábola? Eles são figuras geométricas que recebem esses nomes especiais devido à sua função e à sua importância na definição da parábola. Entre eles, uma das primeiras são o foco. O foco é representado pela letra F e é usado para a definição da parábola. Diretriz. A diretriz é uma linha perpendicular ao eixo que se opõe à parábola, tá? Então, se ele for colocado em qualquer lugar, qualquer ponto da parábola, para desenhar uma linha ao seu foco, seu comprimento será igual à linha desenhada para sua diretriz. O próximo é o parâmetro. O que é um parâmetro de uma parábola? O parâmetro de uma parábola é a distância que liga o foco e a sua diretriz. Para encontrar esse valor, usa-se um cálculo bastante conhecido, que é a distância entre ponto e reta. Vértice. O vértice da parábola é o ponto mais próximo de sua diretriz. Existe uma propriedade que fala sobre isso, que é o seguinte: VF igual a P sobre 2. Logo, VF é o segmento da reta que tem início no vértice da parábola e fim no seu foco. E P é o parâmetro da parábola, tá? Então, em outras palavras, o vértice de uma parábola fica no meio do caminho entre seu foco e a sua diretriz. E por fim é o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? O eixo de simetria é a reta perpendicular que passa pelo vértice da parábola. Ela recebe esse nome porque divide a parábola em duas partes simétricas. E claro, também existem outros elementos da parábola que a compõem, como distância focal, corda focal, lado reto e pontos, tá? Então, ao total, são 10 elementos que compõem a parábola, mas a gente só fala dos 5 principais. Parábolas. Parábolas são conjuntos de pontos dado o ponto P e a reta R. A parábola é o conjunto dos pontos cuja distância até P é igual à distância até R. Uma parábola é uma figura geométrica plana formada pelo conjunto de dois pontos, cuja distância até um ponto F é igual à distância até a reta R. Esse ponto é chamado de foco da parábola e não pode ser um dos pontos da reta R. Observe um exemplo da parábola na figura a seguir.
Nesses temos, sabendo que a distância de A até P é igual à distância de P até F, teremos essa equação é conhecida como equação reduzida da parábola. Toda parábola com eixo de simetria paralela ao eixo y de um plano cartesiano pode ter uma equação reduzida a essa forma. Agora vem Cecília com a segunda parte da equação reduzida. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Cecília e hoje vim falar da segunda equação reduzida da parábola. Bom, fazendo uma construção análoga à anterior, mas fazendo com que o eixo da simetria da parábola seja paralelo ao eixo y, é possível também encontrar de forma semelhante a seguinte equação: x2 igual a 2py. Essa é a segunda equação da parábola, também chamada de equação reduzida. Sempre que uma parábola possuir essas hipóteses, sua equação pode ser reduzida a essa equação. Obrigada. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu vou falar sobre as cônicas no dia a dia. As cônicas em engenharia e arquitetura surgiram devido às suas propriedades físicas e estéticas e geralmente são encontradas em pontes, torres e etc. Um exemplo disso são os cabos que suspendem as pontes. O peso é distribuído com relação ao eixo horizontal, formando assim uma parábola. Elipse é a curva que se obtém ao cortar um cône por um plano que não é paralelo às geratrizes. Hoje em dia são bastante importantes nas explorações especiais, como o movimento do satélite e ao redor da Terra, que forma a trajetória elíptica. Exercício. Um objeto foi lançado para cima e descreveu um movimento igual à parábola y igual a menos x2 mais 2x mais 16. Qual é a altura máxima alcançada por esse objeto? Y vértice igual a menos delta sobre 4a. Y vértice igual a menos, abre parêntese, 22 menos 4, colchete, menos 1, fecha colchete, 16, fecha parêntese. Embaixo, 4 vezes, abre parêntese, menos 1, fecha parêntese. Y vértice igual a menos, abre parêntese, 4 mais 64, fecha parêntese, menos 4. Y vértice igual a menos 68 sobre 4. Y vértice igual a 17. O resultado deu 17.